Fala, nação! O Mengão treinou firme hoje no Ninho do Urubu, se preparando para o jogão contra o Corinthians. E depois da atividade, quem falou foi o zagueirão Danilo. Ele elogiou a solidez da nossa defesa, comentou sobre o duelo contra o Memphis Depay e ainda tocou num assunto sério: a saúde mental no futebol. Tá voando, Danilo. E você, torcedor, o que acha? Comenta aqui, compartilha e se inscreve no canal para mais novidades. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the gas, you can see all the
Danilo, dia 29 agora se completa 3 meses de Flamengo, né? Já viveu de tudo um pouco aqui, já foi bicampeão, né? Já fez gol no Maracanã, que era um sonho seu, já passou por lesão, já voltou, já viu um pouco de perto também a pressão da torcida, né? O resultado que é comum do Flamengo, o privilégio também. Queria que você fizesse um balanço sobre esse período bem intenso até aqui. Bom dia a todos. Certamente foram 3 meses intensos, 3 meses onde eu vivi muita coisa que eu esperava, muita coisa que eu não esperava, mas que tem sido uma experiência maravilhosa. Se eu quisesse viver sem pressão ou com pouca pressão, não teria escolhido vir para o Flamengo, certamente. O Flamengo tem que ser assim, tem que viver com pressão, tem que estar pressionado por resultado. Se o resultado aparecer, tem que estar pressionado por jogar bem, tem que estar pressionado por não tomar gol, tem que estar pressionado por convencer sempre. Tive um momento de lesão onde eu pude passar muito tempo no clube também, aprender muito as dinâmicas internas, coisas simples como o nome de todos os funcionários, como os horários, né, coisas que me ajudaram muito nessa integração aqui dentro do clube. Foi até bastante tempo, não esperava que fosse tanto. Entretanto, eu tomei isso como uma coisa positiva, que me ajudasse, para que eu colocasse em prática voltando a jogar. O gol no Maracanã foi um momento mágico para mim, foi, como eu falei, a realização de mais um sonho. E agora espero dar uma sequência importante de jogos, de ajuda ao clube e à equipe dentro de campo, que é para isso que eu fui contratado. E espero que a gente possa já, no próximo final de semana, coroando esses 3 meses, conseguir uma vitória importante para o Campeonato Brasileiro e para a sequência do ano. Oi, Danilo, boa tarde a todos. Flávio Vinick, do SBT. Queria que você falasse da importância desse jogo, de uma vitória. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, pontos corridos, mas já existe uma pressão pela liderança, que o Flamengo acabou perdendo e tem a oportunidade de recuperar, não depende só dele, mas já entra tendo que vencer, já com essa pressão no domingo no Maracanã, contra um tradicional adversário, o Corinthians. É bonito, né? Entrar para vencer e para que a gente possa retomar a liderança, né? A gente fala muito em pressão, como eu falei agora na resposta anterior, e ainda bem. E é uma pressão para que a gente possa ser líder do campeonato, para que a gente volte a ser primeiro. Então, essa é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. E, como eu falei antes, jogar pelo Flamengo é isso, né? É essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã, onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso, onde certamente a equipe vai entrar com motivação máxima para poder conseguir o resultado. E a importância é a mesma importância de cada jogo, né? O que eu tenho falado aqui é que o nosso objetivo, o nosso foco, né, a nossa prioridade é sempre o jogo seguinte, independente da competição. Acho que é esse o pensamento que a gente tem que seguir trabalhando aqui dentro. Danilo aqui no meio, Thiago Lima do GE. Boa tarde. Você jogou muito tempo no Santos. Imagino que você tenha enfrentado bastante o Corinthians. Primeiro, eu queria saber se tem algum jogo marcante seu contra o Corinthians, que você lembre. E uma segunda pergunta, o Corinthians tem um jogador renomado que é o Memphis, está fazendo sucesso aqui. Você já enfrentou ele uma vez, se não me engano, no Juventus e Lyon, em 2020. Como é que marca um jogador desse nível, Danilo? Quais os atalhos que tem que ter? Obrigado. No Santos eu joguei 1 ano e meio, né? Parece que foi muito tempo, né? Porque foi muito intenso, né? Foi uma experiência maravilhosa, foi muito intenso, foi marcante para a minha vida. Mas foi 1 ano e meio, onde eu vivi de tudo e foi maravilhoso, lembranças incríveis. E tive vários jogos contra o Corinthians, sim, certamente. Mas um jogo que foi bastante legal, assim, foi o primeiro jogo da final de 2011, né, do Campeonato Paulista, onde foi um empate, mas foi um jogo grande, foi um jogo que foi importante para a gente poder direcionar a conquista do título daquele ano, fazendo um empate naquele primeiro jogo e depois a gente venceu na Vila Belmiro. Mas o que me deixou mais marcado naquele jogo, apesar de tudo, foi ter tomado um cartão amarelo injustamente. E aí eu perdi o segundo jogo. Foi um lance com o Paulinho, assim, bem na beirada do campo, onde a falta era para mim, não para ele. O Tite reclamou, o Tite era treinador do Corinthians, reclamou com a arbitragem e eles me deram amarelo. E eu fiquei suspenso daquela partida, né? Mas foram vários embates contra o Corinthians. É sempre bonito jogar contra uma equipe como eles.
E quanto ao Memphis, certamente é um jogador de uma qualidade acima da média, vem demonstrando isso, né? Já demonstrou isso durante a carreira dele, certamente demonstrou que tinha muita qualidade. E é um jogador que precisa ser defendido com muita atenção, né? Com muita concentração, mas como o sistema, né? Eu acredito pouco naquilo que você botar, eu tenho que defender ele, ou o lateral tem que defender ele, não. Acredito que o sistema que a gente usa, a forma como a gente se ajuda, como a gente dá as coberturas, faz com que a gente possa defender bem o Memphis ou outro tipo de jogador que individualmente possa fazer a diferença. Danilo, bom dia. Keloy Ferreira, do Jornal Globo. Você acabou de voltar agora, depois de 2 meses de lesão, jogou super bem contra a Juventude e a LDU, e você fala sobre ter usado esse tempo para poder não só conhecer o clube, mas também se fortalecer fisicamente, né? Eu queria te perguntar como é que está sendo essa readaptação física ao futebol brasileiro, depois de 12 anos na Europa, e como é que você se preparou nesse período para poder engatar essa sequência no restante do ano. Tá confiante? Tô confiante. Tô confiante porque não aguentava mais ficar na maca, na academia. Como eu falei, fui feito para estar em campo, para jogar, para colaborar em campo, né? Como eu sempre falo, toda crise é uma oportunidade, né? Eu acredito que foi um momento de crise para mim individualmente, ficar fora durante esses 2 meses, então eu pude aproveitar para me reequilibrar muscularmente, para trabalhar coisas que com a correria do dia a dia e de tantos jogos e viagens a gente às vezes não consegue trabalhar, como equilíbrio, potência, reatividade, coisas que são muito importantes no jogo e que muitas vezes com tanto treino, com tanto jogo, a gente não consegue trabalhar ou ter um olhar específico para isso, né? Então eu procurei utilizar esse tempo que eu tive mais aqui dentro justamente para isso, para que quando eu voltasse eu pudesse estar melhor preparado do que quando eu cheguei, ainda que eu tenha chegado num nível muito importante, mas todas as mudanças que aconteceram e todas as mudanças em termos psicológicos, em termos de estrutura mesmo da minha vida, certamente são coisas que demandam um certo tempo para poder adaptar, mas já acabou esse tempo de adaptação. Danilo, tudo bem? Aqui, na sua frente. Rafael Borghetti, repórter do canal Fla Voz. A última vez que eu conversei com você, na zona mista contra o Juventude, eu tinha feito uma comparação com você, e você citou uma frase que eu vou até ler aqui, que foi do Augusto Cury, que você disse que a comparação é o ladrão da felicidade. Mas eu não consigo não te perguntar, e sem fazer uma comparação, do momento defensivo bom que o Flamengo está vivendo, mas em contrapartida, no ataque, o Flamengo não está conseguindo ter todo esse sucesso. Queria que você fizesse essa comparação, como que a defesa consegue estar tão bem e o outro setor não tanto, como é que isso está impactando vocês dentro do campo, nas partidas, como é que vocês estão reagindo a esses dois extremos, assim, um lado bom e o outro nem tanto? Obrigado. Cara, é difícil assim ter uma clareza nessa resposta, porque primeiro que defender, não você fala, a equipe está bem defensivamente, mas não tem a ver só com os zagueiros, ou só com os laterais, ou com o primeiro meio-campista, né? É todo um sistema que funciona, que trabalha, que faz a pressão, que direciona o jogo do adversário, que faz com que a gente possa estar preparado para roubar a bola o mais alto possível, para que a gente possa não sofrer gols. E atacar também, a defesa tem um papel importante, né? Que é nossa obrigação fazer com que a bola chegue mais limpa possível para os meio-campistas e para os atacantes, né? Que a bola chegue na melhor condição possível para que eles possam criar as jogadas e criar as oportunidades de gol. Então é todo um trabalho conjunto. Eu acredito que nós, enquanto equipe, temos muita margem de crescimento, sim, para esse momento da finalização, para esse momento que decide os jogos, para esse momento que realmente traz os 3 pontos para nós ou não, né? Mas isso não é uma coisa que precisa ser colocada só para o ataque. Obviamente, os atacantes, meio-campistas são quem aparece mais vezes ali para poder finalizar, mas é um papel de todos enquanto equipe se fortalecer nesse segmento, trabalhar, se cobrar no dia a dia, para que a gente possa mudar essa estatística, para que a gente possa melhorar, até porque falar disso é um pouco engraçado, porque contra o Juventude nós fizemos 7 gols. 6, né? 6 gols contra o Juventude. E não é que nas outras ocasiões contra o Vasco e contra a LDU nós também tivemos ocasião e não fizemos. Então, assim, tentar não ser refém das circunstâncias, entender que o trabalho está sendo feito, mas certamente a gente precisa se cobrar mais, seja nos treinamentos, seja no momento dos jogos, para que a gente possa vencer. De quanto? 1-0, meio a 0. Como sempre fala, aqui é Flamengo, a gente precisa vencer, trazer os 3 pontos para o nosso lado e o próximo dia vai